Boa tarde a todos. Hoje é 26 de maio de 2020. Eu sou o Sérgio Rezende, vice-presidente do LEAD Ceará, e estamos iniciando mais uma edição do LEAD Talks. Hoje temos a presença de André Ribeiro, diretor executivo do Grupo Fornecedora, Rodrigo Carvalho, diretor-geral da Positive Brands, e Edson Ronald, diretor administrativo financeiro da Unifametro. O LEAD Talks é um momento de interação entre filiados do LEAD Ceará, trazendo um retrato da economia das empresas cearenses, de como estão enfrentando os desafios desse cenário e qual o olhar de cada uma para o futuro. As perguntas aos nossos debatedores devem ser feitas exclusivamente via chat. Temos também conosco Mauro Costa, que é diretor da AD2M Comunicação, nossa parceira de comunicação aqui no LEAD Ceará. O Grupo Fornecedora tem 65 anos de fundação. Está na sua terceira geração, sempre inovando, atualizando-se e abrindo novas áreas de negócio para permanecer crescendo. Eu quero pedir, por favor, André Ribeiro, que fale-nos um pouco sobre o Grupo Fornecedora e suas áreas de atuação. Seu microfone, André. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar debatendo com os amigos do LEAD e com os convidados que a gente tem a honra de ter aqui acompanhando nosso debate. O Grupo Fornecedor é um grupo genuinamente cearense que atua há 65 anos no mercado nordestino. Nós atuamos principalmente na distribuição de bens de capitais, máquinas e equipamentos para construção e caminhões. Trabalhamos também com terceirização de frota em serviços de engenharia e logística, serviços de engenharia e logística esses industriais e para construção pesada, portos, siderúrgicas e empresas de energia. E, mais recentemente, nós estamos atuando também no mercado de fabricação de asfalto e pavimentações. Então, nosso grupo é um grupo familiar, hoje tocado por mim, pelo meu irmão Pablo e pelo meu pai, e fundado pelo meu avô há 65 anos, e a gente tem a honra de participar ativamente do desenvolvimento da nossa região. E estamos aí de cabeça bem erguida, enfrentando esses novos tempos aí de Covid. Obrigado mais uma vez. Vocês têm atuação em praticamente todo o Nordeste, né, André? Só não Alagoas e Sergipe, se não me engano, é isso? Nós temos concessionárias de máquinas e caminhões no Ceará, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Piauí, e nos outros estados, afora esse que você falou, nós temos operações de engenharia e logística, em portos, em siderurgias, em empresas de energia, em empresas de extração mineral, enfim. O nosso braço de divisão de engenharia e logística ele atende boa parte do Nordeste, onde a gente não tem as sedes das concessionárias de máquinas e de caminhões. Tá ótimo. Rodrigo Carvalho, por favor, traga-nos informação sobre a Positive Brands, que, apesar de ser uma empresa bem jovem, vocês já têm uma longa história na produção de castanha de caju, correto? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Sérgio. Rodrigo, sua internet está travada aí. Oi? Pronto, agora você está tendo movimentação. Pronto. Pode falar, por favor. Bom, a gente nasceu dentro da Amêndoas do Brasil, né? A Amêndoas do Brasil é a empresa da família. Meu pai toca há mais de 27 anos. E a Amêndoas do Brasil sempre foi especializada na industrialização e no processamento e na exportação de castanha de caju para todo o mundo. É uma das maiores empresas do setor no Brasil. E há 6 anos, aproximadamente, tanto meu pai como meu irmão viram uma oportunidade de investir em um produto de maior valor agregado, que seria o leite vegetal, né? E viram um crescimento muito grande do almond milk nos Estados Unidos e perguntaram por que não, já que nós temos a matéria-prima, por que não fazer um cashew milk, né? O leite de castanha de caju, como é chamado. De lá para cá, a gente montou a marca Tal da Castanha, veio tendo uma expansão muito boa em todo o território nacional. Vimos que era uma oportunidade de não só ter uma marca com castanha de caju e começamos a ampliar o leque disso, né? Começamos a fazer produtos com propósito, produtos que realmente sejam naturais, produtos que sejam verdadeiros e autênticos, sempre focados numa alimentação natural, uma alimentação saudável e, principalmente,
sem enganação, sem firulas, né? Que a gente percebeu que o mercado tinha muita enganação no meio do saudável. E com isso a gente criou uma segunda marca, que foi a Jungle, no final do ano passado, e tivemos uma grande possibilidade aí de junção com a Três Corações, que surgiu aí em meados do ano passado e se concretizou agora no início de 2020, né, em fevereiro. E com essa união, a gente criou uma joint venture que se chama Positive Brands, que é a empresa que nós estamos hoje falando, que é a detentora da marca Jungle, de isotônicos naturais, e da tal da castanha de leites vegetais, e, se Deus quiser, de uma série de outras marcas com foco em saudabilidade que virão pela frente. A atuação de vocês já é nacional, né, Rodrigo? É nacional, a gente já atuava nacionalmente sob amêndoas do Brasil, e agora certamente vamos ter uma aceleração muito grande na penetração, né, de todo o território nacional com essa joint venture com a Três Corações. Tá, vocês já atuavam tanto no varejo, no supermercado, como também em pontos mais específicos, como academias, algo do gênero? A nossa maior atuação sempre foi supermercados e algumas cadeias, né? Como, por exemplo, o Starbucks, que sempre foi um dos principais clientes nossos. Eles têm 120 lojas no Brasil e, infelizmente, tem 117 fechadas hoje com a pandemia. Também estão passando aí por um momento delicado. Mas o nosso foco sempre foram volumes maiores, até porque seria difícil a gente atender um público muito pulverizado com a nossa estrutura. E agora não, agora a gente consegue atender desde uma pequena cantina de uma escola até uma grande rede de supermercado, com uma estrutura logística adequada e com uma equipe de vendas muito forte e muito bem empenhada aí no Brasil inteiro. Um fato curioso que você estava me dizendo uma vez é que vocês têm como clientes também restaurantes que querem fornecer uma alimentação mais saudável, né? Para não ter nenhum Sem risco dúvida. de contaminação cruzada para alérgicos. Esse é um mercado que vem crescendo muito. Né? Tem tantas pessoas alérgicas, como você falou, que precisam disso, mas tem também pessoas que optam, né? Pessoas que querem ter uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais equilibrada, uma alimentação com uma participação maior de plant-based, né? A base de vegetais no seu dia a dia. E aí a gente entra aí, com certeza, não só em restaurantes específicos, especializados nisso, mas em alguns pratos de restaurantes já renomados que fazem especificamente pratos sem lactose, sem glúten, veganos, com essa orientação. Em breve eu acho que a gente vai ter também a Positive Brands fazendo carne de castanha, né? Quem sabe? Então, é a tendência, né? As próprias gigantes do setor de proteína animal estão partindo para isso também, né? Sem dúvida. Já exportando. Mas a Unifametro é uma universidade que foi fundada por educadores. E tem um ponto que quero destacar e que não é tão comum em instituições privadas de ensino, e para mim demonstra a preocupação com a qualidade, que é a atuação também na pesquisa. Edson, por favor, traga-nos essas informações sobre a Unifametro. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, André. Boa tarde, Rodrigo, Mauro, todos os ouvintes do nosso evento. Agradecer muito o convite, Sérgio, do LEAD. Para mim é uma satisfação enorme estar participando desse debate, dessa conversa, trazer um pouquinho da experiência da área de educação também para o mundo empresarial. Como você falou, a Unifametro ela foi fundada por educadores, já com um largo histórico de tradição de ensino, né, na área de ensino, e já são 18 anos de estrada. É uma instituição que iniciou lá na Jacarecanga, bairro histórico de Fortaleza, por onde Fortaleza começou, limite com o centro, próximo do principal colégio de Fortaleza, o Liceu. E o objetivo da Unifametro sempre foi oferecer um ensino de qualidade a um custo adequado para a região que ela estava inserida. Na época que ela foi fundada, a região oeste de Fortaleza ela não era assistida pelo ensino superior. Tínhamos muitas instituições aqui pelo lado da Aldeota e lado leste, mas lado oeste não tinha. Então, a ideia foi que realmente levar o ensino superior para aquela região de Fortaleza. Depois de 18 anos de atuação, hoje nós já estamos em 7 campi espalhados por Fortaleza e já estamos atuando também em outros municípios, região metropolitana. Temos uma unidade em Cascavel
e temos uma unidade também em Maracanaú. E mais recentemente inauguramos um campus na Aldeota, lá no Shopping Avenida. São mais de 100 mil metros quadrados de área ao todo, né? Uma estrutura muito complexa e muito completa, de mais de 40 laboratórios. Temos muitos núcleos de atividade prática, além dos campos que eu falei, existem os núcleos de atividade prática. Nós temos um complexo odontológico que presta um serviço de assistência social muito bonito para a comunidade mais carente que não tem acesso à odontologia no poder público. Então, nossos alunos, nossos professores atendem essa comunidade. Temos uma clínica de saúde que também atende a comunidade de forma gratuita, um núcleo de práticas jurídicas que faz atendimentos jurídicos para a população mais carente também. Enfim, é uma estrutura muito, muito complexa, muito grande, muito complexa. E no ano que vem, se Deus quiser, estaremos inaugurando mais um prédio, que é a nossa clínica veterinária, que é também um núcleo de prática que vai dar suporte para o curso de medicina veterinária. Bem, são mais de 8 mil alunos aí, distribuídos em mais de 30 cursos de graduação e pós-graduação também, atuando muito fortemente na área presencial, mas também na área de educação à distância. Educação à distância é essa que, inclusive, será objeto de debate hoje, né? Por conta da pandemia, a educação à distância está muito em evidência. E a Unifamet, como eu falei anteriormente, ela realmente nasceu com esse diferencial, fundada por educadores, tanto que a nossa missão é educar para o sucesso profissional, mas principalmente promover a experiência que transforma em vidas. Obrigado. Um fato bacana também, que você não disse, mas eu sei que a Unifamet tem um compromisso ambiental muito forte, né? Hoje, boa parte da energia que vocês consomem é gerada a partir do sol, né? Isso, exatamente. A gente já tem acho que praticamente 5 anos a gente já atua, né? Quando essa questão de energia solar já começou, né? A gente já atua expandindo a nossa geração própria de energia, e até o final deste ano o objetivo é a gente atingir 100% da nossa capacidade instalada de energia com a geração própria, com geração de energia solar. Muito bom. Além dos 18 anos, a gente tem que ressaltar a experiência dos fundadores, que é muito anterior a esses 18 anos, né? Isso mostra o compromisso com a educação da Unifamet. Mas, nesse momento agora, eu quero colocar para todos assim, como as empresas estão enfrentando os desafios deste novo cenário. A gente sabe que são momentos desafiadores, mas cada um tem a sua realidade. André, vocês atuam em vários setores, mas todos ligados à infraestrutura. Acredito que uma boa parte é dependente de decisões governamentais. Qual o impacto que vocês estão tendo e como vocês estão reagindo a esse momento? Olha, o primeiro desafio que nós todos tivemos enquanto líderes era entender a dimensão do problema. O Ventura estava fazendo um curso na Europa, estava na Inglaterra, e tive a oportunidade de ver que o problema um pouco mais na pele lá antes do pessoal que estava aqui no Brasil. Eu logo retornei, e o primeiro desafio da gente era em cima de um problema realmente grande, que eu testemunhei lá. E depois desse fato, a gente teve o segundo desafio é deixar a empresa forte para proteger de dentro para fora. Quando eu digo de dentro para fora, proteger as nossas famílias, as famílias dos nossos colaboradores, a nossa sociedade e os nossos clientes. Então, acho que a gente tomou aí algumas medidas importantes para observando o caixa da empresa, para deixar a empresa forte para passar desse momento. E decisões muito, muito enérgicas quanto à proteção individual dos nossos funcionários. Como você disse, a gente está inserido no ramo de infraestrutura e transporte, e muito disso não parou por essenciais. Então, a gente teve o desafio de estar municiando nossos funcionários com toda a proteção possível e necessária nesse momento, a nós mesmos, né? e nos expondo o mínimo necessário, mas não deixando de ir para frente do nosso negócio para mostrar para os nossos funcionários que nós também estávamos nessa batalha. Com relação esse momento, ficou muito, muito claro a necessidade das empresas afinarem ainda mais o contato com os clientes, porque uma das soluções que nós tomamos, que mais deu resultado, foi a gente parar e tentar entender a real situação
de cada cliente, com cada característica que ele tinha no momento, tanto de atendimento, como de fluxo de caixa, como de necessidades de novas compras, quais canais de compra iam ser utilizados. Então, eu acho que uma dos grandes ensinamentos para nós desse momento foi a necessidade ainda mais de entender a necessidade de cada cliente nesse momento. Isso vai ser um legado para o futuro. Eu acho que o entendimento, a parceria real, não aquela parceria de marketing, mas a parceria real, até de comunicação, inclusive, de ligar para alguns clientes para dizer, olha, o momento é grave, nós estamos aqui, o que a gente pode fazer, o que a gente vai fazer junto. Isso não só com os clientes, mas também com os fornecedores, porque o problema é tão grande que há de haver um compromisso universal entre toda a cadeia, em qualquer negócio. Então, a gente se preparou dessa forma, estamos hoje atuando ainda sob o regime de lockdown em alguns estados, aqui no Ceará, por exemplo, mas nós temos em regime de plantão para as atividades que assim o governo nos permite, tais como a manutenção de caminhões e máquinas. E a gente está atento a essas mudanças e essas necessidades, respeitando, claro, aí as determinações dos governos e os órgãos de saúde, para não expor ainda mais nossos funcionários à sociedade. Mas é um momento que tem nos ensinado muito, e o legado é um legado que vai ser muito importante lá na frente para a perpetuação das empresas que hão de resistir a esse momento. André, vocês têm uma atuação forte na região do complexo do Pecém. Como é que está a situação, de um modo geral, com as empresas lá, clientes e não clientes de vocês? Dá um retrato para a gente disso aí. Olha, as empresas do Complexo Industrial do Pecém, as sócias do Complexo Industrial do Pecém, do sítio, das quais uma somos nós, têm tido uma atuação quase que de guerra para a continuação dos serviços relacionados ao complexo. Há empresas que optaram por fazer esquemas de isolamento de equipes, então, algumas atividades ficaram com funcionários isolados durante um determinado período para aquela atividade. Aquelas atividades ali do Pecém, a maioria delas não pôde parar, e o nível de preocupação e de zelo, principalmente com a saúde dos funcionários, tem sido muito forte. Tem sido feito, como eu falei, o isolamento, tem sido feito turnos de equipe com muito zelo. Isso, de certa forma, tem diminuído o impacto da Covid naquela área importante da economia do nosso Estado. E, como você bem falou, a gente participa disso e tem dado nossa colaboração, às vezes até com algumas sugestões de melhoria, para que o complexo não pare. Ok, André, obrigado. Edson, o setor educacional, por atuar em todas as camadas sociais da nossa população, ele deve ter tido um impacto forte, não apenas financeiro, como também ter que oferecer respostas rápidas de readequação para os seus clientes, que são os alunos e as famílias, além da própria equipe de funcionários e educadores, tanto no aspecto do conteúdo educacional, como também na segurança, à saúde de todos. Como encarar todos esses desafios ao mesmo tempo? Sérgio, a Unifametro, acho que como todo mundo, foi pega de surpresa, né? Ninguém teve tempo de se preparar para essa paralisação geral. Eu costumo dizer com os nossos colaboradores que a gente saiu um pouquinho na frente porque a gente já tinha uma expertise de trabalhar ensino à distância. Já tínhamos cursos à distância e inclusive os nossos cursos presenciais também já trabalham de maneira muito forte, muito bem com tecnologia e com ferramentas à distância. A gente utiliza já há mais de 2 anos uma ferramenta da Google voltada exclusivamente para a área de educação, chama Google for Education, que tem dentro uma plataforma, que dentro dessa plataforma tem uma série de ferramentas onde os professores podem interagir com os alunos, postar material, postar conteúdo, fazer provas, ter reuniões online, chats, enfim, toda uma gama de serviços realmente para poder disponibilizar um conteúdo de qualidade à distância, né? Então, a gente está um pouquinho na frente por conta disso. O primeiro momento aí foi uma fase de adaptação, né? Mas foi muito rápido. Acho que em uma semana, eu me lembro que no dia 19, feriado de São José, houve a paralisação.
Na semana seguinte, a gente já reuniu toda a equipe, todos os professores, todos os funcionários, colaboradores. E aí eu queria ressaltar o trabalho fantástico desenvolvido pela nossa equipe acadêmica, né? Os nossos coordenadores de curso, junto com os nossos professores, tiveram assim uma atuação fantástica na adaptação da modalidade de ensino. Teve que transformar tudo que estava sendo feito presencialmente, em uma semana foi tudo transformado para a modalidade remota. Então, no dia 30 de março, a gente já estava com todas as aulas sendo ministradas pelos professores de maneira remota, de forma síncrona, ou seja, ao vivo, os alunos interagindo nos mesmos horários de aula, as mesmas turmas, com os mesmos professores, e tivemos aí uma perda muito pequena de conteúdo nesse momento. E aí a gente foi para o segundo momento, que foi a fase de adaptação, né? Então, é claro que houve uma série de problemas nessa adaptação de professores e alunos, problemas dos mais diversos possíveis, desde até aluno que não tinha acesso à internet, que não tinha equipamento, professor que teve que se adaptar um pouco à realidade de ministrar uma aula de 3 horas totalmente à distância, com metodologia. Mas, para isso, a gente desenvolveu uma metodologia própria e nossa equipe de suporte acadêmico, nosso núcleo de psicopedagógico, ele trabalhou de forma muito atuante com os professores para que isso tivesse o menor impacto possível. E aí a gente partiu para a parte dos alunos, né? E que também tiveram dificuldade de se adaptar. Mas a gente começou a interagir e trabalhar de forma individualizada, um atendimento personalizado com os nossos alunos. Porque a gente acredita muito nisso, acredita que cada aluno tem uma necessidade específica. Tem aluno que lida muito bem com tecnologia, tem outros que nem tanto. E a gente criou uma série de ferramentas, uma série de canais de comunicação para atuar com esse aluno. E-mail, WhatsApp, implementamos uma ferramenta de chat para poder o aluno estar interagindo diretamente com os professores. Então, a gente foi atuar, entender realmente a necessidade de cada aluno, de cada professor, para poder dirimir aí as dificuldades. Depois, a gente passou por um período como é que eu posso dizer, de exploração, de ampliação da atuação do ensino. Tá? Depois de resolvidos os primeiros problemas, a gente começou a ver qual o potencial que a gente tinha na educação à distância. E aí a nossa equipe pedagógica foi fantástica, desenvolveu uma série de produtos novos de maneira muito célere. Por exemplo, os artistas começaram as ondas das lives, né? Então a gente entrou nas ondas das lives e criamos as lives de conhecimento, né? E foi um sucesso, porque além dos nossos alunos estarem assistindo inscrições, o pessoal da comunidade também começou a ter acesso a esse conteúdo. Começamos a divulgar conteúdos muito relevantes nas mais diversas áreas de engenharia, arquitetura, saúde, direito. Então, está sendo um sucesso essa metodologia de aula remota, né? E aí, agora a gente está no quarto momento, que é a preparada para a retomada, né? Já estamos pensando na retomada. O governador já começou a anunciar um plano de retomada e a gente já está pensando, estamos montando aí um plano, um planejamento, praticamente uma operação de guerra para receber esses 8.000 alunos novamente nas nossas instalações, né? Com todos os protocolos de higiene, com todos os cuidados devidos para a questão da segurança, mas principalmente com uma mudança de cultura. A gente acredita muito que haverá uma grande mudança de cultura por parte de todos, por parte dos alunos, por parte dos funcionários, por parte dos professores, para que a gente possa voltar, né, depois de passar esse período, e poder aprender com o que foi visto nesse período de pandemia e poder continuar a desenvolver o nosso trabalho agora de uma forma diferente. É isso que a gente acredita. Você falou um ponto aí que eu acho que deve ter sido um desafio muito grande, a questão da readequação para ter o ensino com aula remota, com a equipe também remota, né? Porque não estava nem a equipe, estava na Unifametro também para fazer esse trabalho, né? Então, dentro de uma instituição de ensino superior, a gente tem dois mundos, né? A gente tem o mundo acadêmico, que são os professores e coordenadores, e tem o mundo administrativo, que são aquele pessoal de back-office, né? O pessoal que trabalha na área administrativa. Então, esse pessoal não tinha experiência com trabalho home office, por exemplo. Então, foi uma adaptação e, assim, também ressaltar o comprometimento que eles tiveram em se adaptar rapidamente
mandamos todo mundo para home office, o pessoal continuou a desenvolver suas tarefas, a parte administrativa, a parte financeira, a parte de RH, nada parou. A gente, assim, tem muito orgulho de dizer que na Unifametro a gente conseguiu realmente fazer uma transição muito rápida e a instituição não parou. Estamos atuando de maneira muito, muito forte ainda, tanto na área acadêmica quanto na área administrativa. A única coisa que está parada no momento são as aulas práticas, né? As atividades práticas, e que a gente está preparando agora essa retomada para fazer a reposição de todas as aulas práticas agora assim que houver a liberação do poder público. Já tem alguma definição dos conselhos de educação com relação à mudança em calendário ou isso ainda está em estudo para somente após o retorno? O próprio Ministério da Educação, Sérgio, durante esse processo de pandemia, já deu uma série de orientações nesse sentido. Flexibilizações no sentido de transformar as aulas presenciais em aulas remotas e flexibilizações dos calendários, né? É óbvio que a gente tem plano A, plano B e plano C. Vai depender muito de quando as atividades vão voltar realmente, mas a gente já tem todos os calendários, todos os cenários montados para que quando a gente volte de forma presencial, a gente adeque os calendários acadêmicos para que nenhum aluno tenha nenhum prejuízo. O objetivo sempre é esse, é o aluno não ter nenhum prejuízo de conteúdo na sua formação. E nem os que venham a entrar em 2021, né? E nem os que venham a entrar... Na verdade, em 2020, a instituição de ensino superior trabalha de forma semestral. Então, agora em 2020.2, os que a gente chama de 2020.2, que é o segundo semestre de 2020, já teremos novos alunos entrando. Então, não, mas esses aí já serão impactados com certeza. Com certeza, com certeza. Isso aí já não tem mais o que tentar manter, né? Mas antes de passar para o Rodrigo, eu quero só lembrar ao nosso público que as perguntas devem ser feitas exclusivamente via chat. Mas, Rodrigo, os produtos de vocês têm por ter mais qualidade, tem um valor agregado maior. Existem estudos já que mostram que o poder de renda e consumo das famílias pode cair até 20% no pós-pandemia. Em um momento de perda de renda da população, o que fazer para manter a empresa crescendo? Como é que vocês estão sentindo isso? Quais os impactos? Que público vocês atendem se esse tipo de escolha de uma vida mais saudável, se isso é menos impactado? Fale um pouco, por favor. Bom, Sérgio, é óbvio que a Covid ela atrapalha o negócio de todos, né? A economia diminui o ritmo, as pessoas começam a ter salários menores. A gente teve um primeiro impacto que foi de realmente transformar a empresa em empresa remota. Todos os colaboradores aí foram para o home office, então adotamos tudo que poderíamos para não parar administrativamente, né? Para continuar tendo a mesma dinâmica, reuniões semanais, reuniões diárias, tudo através de ferramentas aí de comunicação à distância. E num primeiro momento, o principal objetivo nosso era não deixar acontecer o desabastecimento, porque eu não sei se vocês se lembram, naquele primeiro momento onde todos decretaram aí o isolamento, houve uma corrida, né, aos supermercados, porque se esperava aí que haveria um desabastecimento, porque não conseguiria se produzir alimentos. E graças a Deus isso não aconteceu, mas obviamente que a gente teve que acelerar a produção, isso com vários colaboradores aí, obviamente que sem poder comparecer, né, a gente teve que tirar todos os grupos de risco de dentro da empresa, mas essa foi a primeira guerra que nós tivemos de deixar os produtos, acelerar essa distribuição, a produção, a distribuição e acelerar também o comercial, justo num momento onde a gente estava fazendo uma transição de uma operação própria nossa através da Amêndoas do Brasil para uma operação Positive Brands já numa joint venture aí, né, com a Três Corações, aonde eles fariam a distribuição e o comercial. Então, foi um momento totalmente novo para Positive Brands, né, enquanto modelo operacional distinto, e também um momento totalmente novo por conta do vírus, onde todas as dificuldades inerentes a isso aconteceram, né? Obviamente que um vendedor, num momento normal, ele iria lá no supermercado, conversar com o comprador e fazer a apresentação de produto e fazer o cadastro. A partir do momento que está todo mundo fechado ou em isolamento, essas apresentações passaram a ser à distância, por vídeo,
é algo muito mais complexo e muito mais lento do que um corpo a corpo tradicional, né? Até porque muitos não estavam nem preparados para isso, como já foi dito. Mas com muito foco e com muita determinação da equipe, a gente conseguiu fazer uma penetração muito grande nesses últimos 2 meses. A gente tinha aí mais ou menos 4.000 pontos de venda, já ampliamos para cerca de 8.000 pontos de venda nesses últimos 2 meses. E com isso a gente consegue disponibilizar o produto para muito mais gente do que a gente tinha antes. E apesar dos produtos terem um valor agregado maior do que um similar, vamos dizer, de cadeia animal, não um similar de plantas, é um produto que as pessoas hoje buscam, porque elas buscam também saúde. E ao buscar saúde, elas buscam produtos mais naturais, buscam produtos que agreguem na prevenção de doenças para elas. E esse tipo de produto a gente imagina que vai ganhar muito mercado daqui para frente. Além do que, esse valor agregado, se você for colocar na ponta do lápis, ele não vai fazer uma diferença muito grande frente a outros produtos supérfluos que a pessoa pode tirar de uma cesta de compras. Então, ela consegue fazer uma compra de produtos mais saudáveis, mais naturais, ter essa prevenção via alimentação, o que é uma coisa relativamente nova para a população brasileira. As pessoas raramente se preocupavam com a prevenção, seja ela pela alimentação ou pela saúde, mas sempre foi muito de tomar remédio, né, do pós-doença. E a gente imagina que com esse advento aí do coronavírus, mais e mais pessoas vão estar preocupadas com isso e vão estar sensibilizadas de que é muito mais importante se prevenir, né, tomar certas atitudes em termos de exercícios físicos, de uma alimentação mais equilibrada, do que ter um problema de saúde mais grave no futuro e precisar de atendimento médico, precisar gastar muito mais com outros tipos de problemas. Vocês não tiveram que parar a produção pelo fato de ser empresa alimentícia, né? Isso aí continuou sem interrupção, né? Exatamente. Aqui não houve interrupção, a gente conseguiu colocar as pessoas que poderiam, né, principalmente administrativo, em home office. E a gente também teve um fator muito positivo aí nesse período, que foi um incremento muito grande de vendas através do e-commerce. Até para ajudar as pessoas que estavam em casa, sem querer sair muito de casa para fazer suas compras ou para não correr risco de se contaminar, nós investimos muito mais no nosso e-commerce, fizemos promoções, que, aliás, ainda perdura. Como é que funciona, Rodrigo? Vocês entregam diretamente? A gente entrega diretamente a qualquer ponto do Brasil, né, na compra pelo nosso site. É a tal da castanha.com.br? Isso. E para ajudar as pessoas nesse momento, a gente colocou frete grátis para qualquer lugar do Brasil, com qualquer valor de compra, e demos desconto para as pessoas conseguirem comprar os produtos ainda num preço melhor do que elas compravam. Então, foi a nossa parcela de auxílio para a população, vamos dizer, como um todo, sem não precisar sair de casa. E, por outro lado, a gente tem participado bastante ativamente também em doações consistentes aí para comunidades e para pessoas que estão passando por um problema de alimentação, por um problema de fome, né, nesse momento. Muita gente desempregada, muita gente sem fonte de renda. E nós temos aí destinado uma parte dos nossos produtos também para alimentar essas pessoas. Muito bacana. Eu vou passar aqui a palavra para o Mauro. Mauro, você tem perguntas? Olá, Sérgio. Sim, tenho sim. Na verdade, eu formulei uma pergunta para cada um dos três. Queria começar pelo André. André, meu caro, a gente sabe que vocês na fornecedora têm um amplo leque de setores atuando e você colocou isso muito bem, né? Vocês sentiram isso de que maneira dentro desses setores, essa questão da crise, qual deles continuou caminhando de maneira positiva e quais foram mais afetados, né? A gente vê até que pode ter havido alguma variação de condições de atuação de estado para estado, por questões mesmo de decretos ou legislações. Como é que você faz uma avaliação do que caminhou de maneira mais positiva e quais que sofreram um pouco mais nesse período que a gente está passando?
Bom, como você falou, a gente atende uma gama diversa de clientes, né, com os nossos bens de capital, com os nossos serviços de engenharia e logística. Havia uma expectativa muito forte para o ano de 2020 em todos os segmentos. No mercado de transporte, mercado de caminhões, eu posso dar um dado, a idade média da frota brasileira são 16 anos. E devido à crise aí vinda do 2015 até 2018, nós tivemos um adiamento muito forte em CAPEX de todos os setores. Então, agravou ainda mais o problema de idade da frota de caminhão. Então, a gente tinha uma perspectiva do mercado de caminhões bem maior do que o ano passado, que já foi maior do que 2019. A gente tinha uma expectativa de crescimento na ordem de 20%. O mercado de máquinas também sofreu muito de 2015 para cá. Nós tínhamos aí uma perspectiva também na ordem de 20% de crescimento desse mercado de máquinas. Todas as empresas, em função da crise de 2015, da diminuição de obras públicas e da diminuição dos volumes de indústria, todas essas empresas elas retiveram dinheiro para CAPEX. E isso o que é que causou? Causou uma expectativa muito forte para um crescimento exponencial também em 2020. E isso também ia mexer muito com os bids da área de engenharia e logística. A gente tem aqui uma necessidade premente, não preciso ser contundente com os números, mas a nossa deficiência em saneamento básico é gritante. Nós temos apenas um modal de transporte, que é o rodoviário, assim mesmo, muito carente. A gente tem aí um problema sério de energia. Se o país crescer a nível de 3%, nós vamos ter problema de demanda de energia, de oferta de energia. E isso tudo vinha trazendo uma expectativa de um 2020 muito bom. Essa expectativa, naturalmente, foi quebrada aí com a história do Covid. A gente, no mercado de caminhões, a gente, em vez de uma perspectiva de crescimento de 20%, vai ter um decréscimo na ordem de 10% esperado em relação a 2019, assim como máquinas. E no mercado, nesse mercado de contratos de locação e de movimentação de engenharia e logística, houve um completo reposicionamento. Algumas empresas, alguns clientes precisando de um caixa, outros diminuindo volumes já contratados. Havia uma perspectiva muito grande no nosso segmento da contratação de máquinas em regime spot. Spot são contratos de 2, 3 ou 4 meses menores, para obras menores ou movimentações menores. Isso deu uma represada. Todo mundo está segurando investimento, todo mundo está segurando caixa nesse primeiro momento. Então, em todos os setores foram bem impactados. A divisão de asfalto menos impactada, porque tinha alguns contratos que não pararam, e essa eu acredito que ela vai sofrer menos. É um momento de ajuste, de ajuste a esse novo cenário, né? Ainda se mede, a gente está medindo aí as consequências de todos eles. É muito cedo ainda para dizer quem vai sofrer mais, mas o que a gente observa no nosso setor, e aí eu acho que o Rodrigo e o Edson também têm a falar de coisas positivas, é que nosso setor ele é uma saída para a crise, porque, olha, digamos que a gente vai ter, no final disso tudo, 20 milhões de desempregados. Há poucos setores na economia que empregam mais que infraestrutura. Então, há de se fazer alguma ação em infraestrutura, seja ela oriunda de recursos privados ou de recursos públicos. Há uma preocupação fiscal nisso tudo, então a gente vai ter que pensar aí no longo prazo, no curto prazo, há uma parceria pública e privada para aumentar esses investimentos em infraestrutura. Mas infraestrutura é uma saída, transporte é uma saída, e eu acho que vai ter que ter um posicionamento industrial forte também. Então, no médio prazo, eu acho que o nosso setor ele vai voltar rápido, vai voltar com consistência. E a gente, com todas essas lições que a gente teve dessa pandemia, de forma de trabalho, acho também que a gente precisa revisitar as relações trabalhistas. Ficou muito claro que se pode trabalhar remotamente, ficou muito claro que nossos funcionários podem trabalhar por demanda demanda de trabalho, não por horário, é missão. A gente vê que há um reconhecimento deles também numa flexibilidade, por exemplo, do espaço onde se trabalha. Isso vai ter que ser redefinido.
Então, respondendo aí o início o cerne da tua questão, impactou, claro, mas a gente acredita que, eu sou muito otimista, às vezes pago até caro por isso, mas eu acho que a gente vai ter uma saída forte no médio prazo. Valeu, André. Obrigado aí pelas colocações. Edson, no seu caso, eu queria voltar um pouquinho para a questão da nossa tradicional educação presencial, que já vinha passando por mudanças. Vocês são exemplo de quem puxa muito dessas mudanças no presencial, mas essas alterações, assim como em outros setores, têm sido aceleradas com essa questão da pandemia, né? E podem certamente voltar de maneira diferente. Quão diferente você acha que o presencial também vai ser impactado? E queria que você falasse também um pouquinho sobre esses novos protocolos de cuidados com saúde, com limpeza, com higiene, algo que a gente imagina que no começo vai ser, de certa forma, relevante, né? Mas também implica investimentos por parte dos grupos educacionais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa aceleração das mudanças do ponto de vista da educação presencial e desses novos protocolos. Mauro, a mudança no ensino presencial, ela já vinha acontecendo, como você mesmo disse, né? E nós da Unifametro sempre tentamos sair na frente nesse processo de mudança, porque a gente acredita muito que no futuro bem próximo não haverá mais presencial e à distância. O que haverá serão cursos de educação, cursos superiores. Um sistema híbrido, Edson? Um sistema híbrido, né? O sistema híbrido é o que está se caminhando, porque principalmente em momentos como este, de paralisação ou de dificuldade de locomoção, a gente começa a se fazer algumas perguntas, né? Por exemplo, num curso presencial, onde o aluno vai para a faculdade todos os dias de segunda a sexta, né? Gerando trânsito, com todas as dificuldades de violência da cidade, todas aquelas dificuldades que a gente conhece, que nós já fomos alunos. Será que realmente é necessário um aluno ir para a faculdade todos os dias da semana? Será que realmente um curso, dependendo do curso, né, mesmo um curso presencial, tem conteúdo dentro desse curso que é muito teórico? Será que esse conteúdo ele não pode ser visto de casa, através dessas tecnologias que nós estamos experimentando com mais esforço agora? Então, são algumas perguntas que a gente começa a se fazer e a gente começa a verificar que há um desenho, uma transformação, para que a gente não tenha mais o curso presencial e o curso à distância. Vamos ter curso superior, em que ele vai ser distribuído de acordo com o seu conteúdo. Conteúdos serão vistos à distância, conteúdos serão vistos presencialmente, conteúdos serão vistos de maneira híbrida, e a gente acredita que essa tecnologia ela vai se misturar de uma maneira muito construtiva dentro dos cursos de educação superior. E respondendo um pouco da tua outra pergunta, a gente está montando, como eu falei no início, basicamente uma operação de guerra para a retomada das atividades, porque o nosso serviço, a nossa área, ela é muito de contato com os nossos clientes. Nosso contato com o cliente é muito próximo, né? É dia a dia, né? Todos os dias eles estão lá interagindo com os nossos funcionários, interagindo com os nossos professores, interagindo com os nossos laboratórios, com a nossa infraestrutura. Então, isso tem que ser muito bem pensado. Então, a gente tem uma comissão trabalhando isso desde o mês passado para atender todos os protocolos de segurança, para garantir realmente que os alunos possam voltar para dentro da sala de aula com segurança, sem ter medo de ser infectado com vírus, porque a gente sabe que a paralisação ela vai acabar, né, em algum momento, mas o vírus ele vai continuar circulando por um tempo. Então, a nossa preocupação ela tem que ser realmente constante com esses protocolos de segurança, para que o aluno possa ter segurança de voltar para a sala de aula e continuar com o seu sonho da graduação, com o sonho do curso superior, com o menos impacto possível. Obrigado, Edson. Pois não, ponto importante aí que você colocou, quando você fala de evitar esse deslocamento, a necessidade real do aluno estar todos os dias. Nos meses de março e abril, nós tivemos no mundo uma redução das emissões poluentes de cerca de 17%. E nós estávamos em diferentes estágios de isolamento nos diversos países do mundo. Então, a gente vê o impacto que isso causa, não somente na questão ambiental, mas na qualidade de vida das pessoas, porque mais tempo é disponibilizado para as pessoas realmente viverem. Fazer coisas mais importantes do que ficar em deslocamento de casa
para uma instituição de ensino, de casa para o trabalho. Então, assim, como você falou, é um momento de repensar o modo que nós vivemos, né? Mas, Mauro, pode continuar, por favor. Pois não, Sérgio, obrigado. Rodrigo, no seu caso, eu queria abordar essa questão mesmo da saúde, que, se já era um eixo muito importante, né, a partir de agora ela vai estar presente, provavelmente, como uma tendência a ser inserida em todos os setores. Vocês já são exemplo de quem atua também nessa caminhada, até pela lógica da empresa, estava acompanhando isso como tendência. O Sérgio já tinha falado dessa questão dos outros produtos plant-based, você citou a questão do e-commerce, mas sem querer dar spoiler, queria que você dissesse para a gente o que é que vocês vislumbram como novidades ou já estão trabalhando como novidades, seja em produtos ou em nichos de mercado, para esse cenário futuro que nós temos aí. Ô, Mauro, então, como você falou, é muito importante nos dias de hoje a gente acompanhar o que as pessoas estão pensando, né? Tem um foco muito grande no que elas pensam, no que elas precisam e no que elas imaginam que possa ser o melhor para elas daqui para o futuro. Em todas as pesquisas que a gente compra, que a gente lê, que a gente vê, há uma tendência muito grande mesmo, de uma alimentação, eu não diria da pessoa virar vegana, virar vegetariana, mas uma alimentação mais equilibrada, aonde uma alimentação com base em plantas, ela toma uma proporção muito maior do que ela tem hoje. Não só pela questão da saúde da pessoa, mas também por uma questão ambiental. É sabido que se todo mundo continuar se alimentando com muita proteína animal, com base numa alimentação focada em animais, a gente não vai ter terra, não vai ter água, não vai ter alimento suficiente para todo mundo a partir de 2050, 2060. Então, isso já era algo que vinha sendo repensado. Todas as últimas gripes ou viroses ou pandemias ou epidemias que houve no mundo, elas vieram num advento aí de um consumo de produtos animais ou de uma criação de produtos animais, como foi a gripe aviária, a vaca louca, a do porco. Então, e agora veio o Covid também com a mesma origem. Então, tudo isso serve para as pessoas começarem a repensar, né, de que forma eu posso me alimentar melhor para a minha saúde, mas também para a saúde do planeta, para a saúde das pessoas de maneira geral, não só focando em mim mesmo. E todas essas pesquisas mostram, né, essa tendência de um maior consumo de produtos à base de vegetais, à base de plantas, como a gente chama, e onde há alguns fatores que as pessoas priorizam aí para consumir esses produtos. Todas mostram que se tivesse um sabor gostoso, se o uso fosse semelhante, né, se o preço não fosse tão mais alto, mas pagariam um prêmio por esses produtos, as pessoas consumiriam com certeza esses produtos e seria uma virada de chave na vida de todos. E é aí que a gente entra muito forte, principalmente hoje em dia, com o nosso P&D. A gente tem muitos produtos em desenvolvimento, produtos novos, marcas novas, linhas novas de produtos. Você falou em um spoiler, eu posso dizer a gente deve lançar uma linha aí para crianças no curto prazo. Óbvio que a pandemia atrasou um pouco os projetos, porque necessita de alguns terceiros aí no meio do caminho que estão fechados, mas esse é uma das linhas de produto que a gente deve lançar. E não só isso, como a gente está sempre também melhorando os produtos que nós já temos, que são vistos muito positivamente já no mercado, mas que sempre há um espaço, né, para a gente colocá-los aí num nível ainda superior. Então, obrigado, Rodrigo. Só complementando, só para vocês terem noção, a gente lançou um produto tem mais ou menos o leite vegetal pista. É um produto que nós desenvolvemos com o intuito de ser o melhor leite. Por favor, porque sua internet ficou instável. Eu não vi. Qual é o produto? É o Barista, ele chama Barista. A gente desenvolveu ele para ser o melhor produto, a melhor bebida para você beber com seu café. Ele fica com um sabor muito próximo do sabor do leite de vaca, só que com uma cremosidade, com uma textura, com uma espuma superior, né? Então, é um produto que a gente está tratando internamente como uma virada muito grande para aquelas pessoas que ainda tomavam o seu leite com café com leite de vaca, poderem ter essa alternativa. Já foi lançado, não?
que vai ser mais gostosa, mais saborosa e mais saudável para o corpo, para a saúde e para o planeta. Ele foi lançado tem 10 dias e já está esgotando rapidamente nos supermercados, de tão sucesso que ele está, sem a gente ter feito ainda nenhuma propaganda do produto. Mas isso mostra que aliando sabor, aliando um posicionamento bem feito e um rótulo limpo, o que é um rótulo limpo? É quando você vê a tabela de ingredientes, você entendeu o que tem escrito ali, né? Você vê que não tem nenhuma pegadinha, não tem nenhuma mentira ali dentro, as pessoas estão aptas e estão dispostas a fazer o consumo daquele produto. Rodrigo, eu quero continuar com você. Nós vamos iniciar agora um momento. O que as empresas projetam de remodelagem nos seus negócios no pós-pandemia. Então, você até já falou um momento imediatamente anterior ao início da pandemia, no Brasil, uma associação com o Grupo Três Corações, e aí eu quero saber como se projeta essa nova fase. Além do salto na área comercial, que você falou, que mais pontos de venda vocês vão poder atingir, até pela questão logística também, como vocês se preparam para o aumento na produção e continuar nessa questão que você falou dos hábitos do consumidor, com a pergunta do Mauro, como vocês visualizam as mudanças neste mercado? Isso é para um futuro próximo? Você acha que isso já vai começar a sentir de forma mais forte essa mudança nos hábitos do consumidor? Ou se isso é a médio prazo? Como é que vocês estão visualizando isso e se preparando para esse aumento na produção? Começando aí pelo final, essa mudança de consumo ela já vem acontecendo, né? Nesses últimos 5 anos, nos últimos 2 anos, por exemplo, onde já tinha um mercado um pouco mais maduro, o leite vegetal ele veio crescendo de 100% a 200% ao ano em volume de consumo, o que é algo bem impressionante. Isso geral do mercado, né? Oi? Isso geral do mercado, né? Geral do mercado, não estou falando da nossa marca. Tá. Isso mostra já que já havia uma tendência e já havia um movimento de mudança de consumo por parte do consumidor. Na categoria de isotônicos também, que até então eram dominados por 2 marcas muito fortes, que é a Gatorade e a Powerade, ele sempre foi uma categoria de produtos muito artificiais. Você vê pelas cores, pelo sabor, são produtos que pouco natural tem ali dentro. E a gente viu um gap muito grande aí, uma categoria que tinha começado a cair, inclusive, de consumo, porque era meio paradoxal a pessoa se preocupar com a saúde, praticar exercício e fazer o consumo de produtos com tanta coisa artificial. E foi aí que a gente lançou o nosso isotônico Jungle, que é o primeiro aí do mercado, que é 100% natural, feito com ingredientes nossos, né? Água de coco, tapioca, suco, ingredientes que todo mundo conhece, nada de firula, nada de nome esquisito. E, obviamente, que com a proporção ideal de cada um, para que ele tenha uma hidratação mais rápida e uma recuperação pós-treino mais rápida. Então, essa mudança no comportamento ela já vinha acontecendo e nós esperamos que ela aconteça de maneira muito mais rápida daqui para frente. E o pós-pandemia, a gente imagina, sim, que tem algumas mudanças da maneira de consumir, né? O e-commerce é uma delas. Então, esse primeiro investimento que nós estamos fazendo no e-commerce, ele é algo temporário, ele é apenas para suprir esse momento atual, né? Algo rápido que a gente podia ter feito. Mas a gente já está pensando em 3 meses na frente, num novo e-commerce, num novo projeto, numa nova plataforma. Isso para atender todo o país ou só capitais? Como é que vocês estão trabalhando isso? Todo o país, mas de uma maneira diferente. Hoje a gente tem um único centro de distribuição que atende o Brasil inteiro. Então, há uma demora na entrega do produto natural, até porque a nossa logística no Brasil ela ainda é muito aquém do que poderia ser. Né? Esse CD é aonde? O CD é em São Paulo. É o maior mercado de vocês? É o maior mercado nosso. E essa mudança que nós estamos planejando aí para daqui a no máximo 3 meses é que a gente possa ter alguns CDs espalhados pelo Brasil, né, da onde já saem os produtos para os supermercados, para as lojas, a gente fazer uma operação híbrida que esse produto possa sair direto para o consumidor também. E com isso a gente conseguir fazer entregas de no máximo 2 a 3 dias, o que torna o e-commerce algo muito mais sustentável a longo prazo e algo muito mais fácil e mais prático das pessoas consumirem. E em conjunto com isso, a gente deve planejar também no e-commerce a compra programada, ou seja, a pessoa já consegue programar para todo mês receber uma quantidade X de produtos sem se preocupar em ficar entrando no site e fazendo a compra novamente.
Então, esses são alguns projetos que estão em andamento para que a gente consiga ter aí um pós-pandemia ainda melhor para os nossos consumidores. Muito bacana esse padrão de vocês, e eu lembro da Amazon, inclusive, já está fazendo teste em algumas cidades dos Estados Unidos, deve ter parado agora com esse caos da pandemia, mas já estava fazendo o seguinte: você entrava no site, você visualizava um produto, então, mesmo que você não comprasse, eles já mandavam para a sua casa, e aí você tinha a opção de devolver, mas eles já estavam levando para a sua casa, e se você quisesse permanecer com o produto, ali já era debitado no seu cartão. Então, era uma indução muito forte à venda de produtos. E eu vejo aí, quando você fala nesse plano de entrega com 2 a 3 dias, é realmente um avanço muito grande, porque isso aí passa uma credibilidade para o consumidor que ele não vai ser desabastecido. Ele vai ter sempre aquele produto, e com essa compra programada, isso aí eu já tinha visto em alguns setores específicos do varejo. Mercado pet shop tem isso daí também, para ração, que é uma necessidade permanente, mas assim, no segmento alimentar eu ainda não tinha visto, vocês estão de parabéns. Mas vamos avançar, que nós ainda teremos a participação do público aqui também, lembrando que as perguntas podem ser feitas via chat. E André, na área de infraestrutura, ela tem sido tratada pelo governo federal como um ativo que deve ser o alavancador de transformações na economia brasileira. Você até falou que tem essa expectativa. Porém, se por um lado nós temos uma taxa de câmbio atraente para investimentos a longo prazo, isso no momento de hoje, temos também uma elevação dos custos de bem de capital, que é uma área que vocês atuam fortemente. Então, quais são as expectativas de vocês e como a empresa está projetando este novo momento? Se vocês já estão vendo assim, novas áreas para entrar ou novas áreas geográficas, porque isso realmente deve ser um mercado que deve, em breve, assim, passar desse momento mais crítico, a gente deve ter um aquecimento muito grande dos negócios. Como eu falei há pouco, o déficit de infraestrutura do Brasil é conhecido e imenso. Uma das boas partes do governo Bolsonaro é o ministro Tarcísio. O ministro Tarcísio tem feito um excelente trabalho no sentido de retomada de algumas obras de infraestrutura importantes para o Brasil. E isso mesmo durante a pandemia, isso está continuando. A gente vê ações do governo federal na recuperação e implantação de novas rodovias. É bem verdade, no entanto, que a gente tem um problema fiscal. A União, os estados e municípios não têm dinheiro, caixa, para fazer investimento em infraestrutura como a gente gostaria. Então, é importante também que haja uma movimentação para que a gente possa incitar a participação privada nesse setor, que é o setor que vai definir a rapidez da volta ao emprego no curto prazo, porque nada mais rápido e mais volumoso de emprego do que grandes obras de infraestrutura. No nosso caso, nós vínhamos num momento de crescimento, de expansão de área de atuação na distribuição de equipamentos. Então, a gente tem uma parada por conta da impossibilidade de evolução até burocrática da coisa, mas nós estamos assumindo outras áreas geográficas no Nordeste para a distribuição de equipamentos de construção e estamos também entrando na cadeia do agronegócio. A gente tem buscado participar cada vez mais, seja vendendo e alugando equipamentos para alguns produtores de soja, por exemplo, no sul do Piauí. Vocês estão com o New Holland, né? Não estamos ainda, mas provavelmente a gente vai pegar uma bandeira de distribuição de tratores agrícolas. A New Holland, que você citou, é da CNH, que é o mesmo proprietário da Case, mas não tem nada definido. Mas o que a gente tem é que nós vamos sim ter uma bandeira de distribuição de produtos agrícolas para os nossos estados até o final do ano. É uma cadeia que a gente necessariamente vai entrar, como falei, a gente já está. O agrícola, de novo, está salvando nossa balança comercial. Esse ano vai ter ainda mais importância na cadeia econômica do nosso país, já que a indústria caiu e o agrícola vai subir. E a gente está bem ligado no potencial que o agrícola está trazendo para algumas regiões importantes do Nordeste. Algumas delas já consagradas, como a região de Luiz Eduardo, ali na Bahia, a região do sul do Piauí, ali o Maranhão,
mas o Ceará tem começado a reagir também com as tecnologias que vieram surgindo nos últimos anos para ser está em produção de larga escala de alguns bens agrícolas. Vocês têm atuação no porto de Cotegipe, né, na Bahia? Lá a gente trabalha no Porto de Cotegipe, dando suporte às operações lá do porto, com o embarque de soja. Pronto, é isso que eu queria saber, se tinha relação com o agronegócio lá, porque lá é muito forte. Tem também. Ali aquele porto é estratégico porque ele faz o embarque da soja, da parte da soja ali do sul do estado da Bahia. É um grande produtor de soja. Isso. A gente tem também uma participação importante no mercado lá de Bom Jesus, e um mercado muito produtor de soja também, no sul do Piauí. É uma região incrivelmente produtiva para o cultivo da soja. É surreal o que acontece lá. É a região do Vale do Gurgueia, né? A região da Vale do Gurgueia, o volume de negócio que aquela região gera é assim absurdo, impressionante. Nós temos, inclusive, filiais por lá. Então, o que a gente tinha programado de expansão antes da crise, ele está em foco, está em linha e vai acontecer e vai mudar mais uma vez as características da nossa empresa. Eu acredito fortemente nesse negócio do agrícola. Acho que o negócio do agrícola vai dar outro perfil e um novo passo dentro da nossa empresa. Mas a gente precisa também ver aí o que nós vamos fazer enquanto líderes para forçar as tão sonhadas reformas que esse país precisa, né? É outro debate que a gente tem que fazer, de dentro para fora, a gente vê se a gente incita as reformas e as administrativas, a reforma fiscal, para a gente tentar destravar isso tudo que a gente está programando aqui. O Rodrigo, o Edson, eu e os empresários do LIC, todos eles estão cheios de planos, mas nós temos muitas amarras. E isso preocupa, porque a gente tem que diluir um pouco essa tensão política para evoluir, que o Brasil evolua no sentido de dar mais sinergia e mais agilidade a tudo isso que a gente está propondo aqui para nós. Isso é importante que você está falando, André. É um debate importante que não sei se e não só a nível federal, mas até a nível estadual, porque a carga tributária sempre é muito pesada por conta do peso que tem que ser carregado pelos cidadãos e pelas empresas. O custo da máquina é muito pesado nos 3 níveis, federal, estadual e municipal. E isso daí não é o dinheiro público. O dinheiro público é nosso, é um peso para as empresas, é um custo em cima dos produtos. Isso encarece a vida de todos nós aqui no Brasil. É um debate que é urgente, além de ser necessário, né? Agora, um ponto que eu queria colocar para você com todo esse aspecto do novo marco do saneamento. A fornecedora trabalha em alguma área ligada a saneamento, seja na engenharia, na logística, seja... A gente tem o fornecimento de máquinas para esse tipo de atividade, para atividade de saneamento, máquinas de escavação. A gente participa também de locação de equipamentos e, além disso, a gente fornece asfalto para quando essas obras são feitas, tira o asfalto, põe o asfalto. Mas o saneamento é uma obra que movimenta demais a economia, não só com os equipamentos, mas também quantidade enorme de obra, de insumos, e é muito importante porque... A roda gira, né? E a gente tem aqui, em Fortaleza só existe saneamento até certo ponto, ali no Via Sul, se fizer uma linha aqui no sentido sul, depois não tem mais, quer dizer, é surreal isso. A quantidade de gente que vive sem saneamento básico em Fortaleza é absurdo, isso tudo traz doença, traz problemas de moradia, enfim, traz um contexto de perversidades sociais absurdos. Saneamento básico, né? Verdade. E essa perversidade que você fala, isso é realçado em um momento como esse, porque a falta de leitos hospitalares não é causado somente pela doença. É pelos diversos anos de déficit que nós tivemos, não só aqui no Ceará, mas no país inteiro,
e não ter sido priorizado nem saúde, nem educação, nem cuidados básicos com a população. Então, isso daí não é um retrato de agora e a culpa não é da Covid-19. A culpa é de todos esses anos que o dinheiro não foi priorizado como deveria ter sido. Mas eu quero passar agora para o Edson. Edson, com relação a essa questão da remodelagem dos negócios da empresa. A Unifametra atua também no ensino à distância. As aulas remotas avançaram de forma irreversível? Isso aí é uma das perguntas. E vocês estão atuando também na educação empresarial e cursos em companies? Quais planos vocês têm para esta área? Porque é um setor que tem crescido muito dentro da própria educação profissional, os cursos de pós-graduação nas empresas, né? Isso daí para capacitação cada vez maior dos recursos humanos. Então, como vocês estão se preparando para esse momento? Teu som está desligado, Edson. Ok. A retomada do crescimento, Sérgio, ela inevitavelmente passa pela educação, né? A gente já está acompanhando todas as pesquisas e, por exemplo, a palavra educação no Google já voltou a ser pesquisada da mesma forma que vinha sendo pesquisada antes da pandemia, né? Uma série de outras entidades que fazem pesquisa já identificaram que as pessoas estão se importando com o tema educação, porque eles verificaram realmente que a qualificação é muito importante, inclusive nesses momentos de pandemia, né? Quem está mais qualificado vai sair um pouco na frente nessa retomada. Então, as pessoas continuam se interessando por educação em todos os níveis. Isso é muito importante. A gente é um grande indicativo que a gente tem uma importância relevante nessa retomada do crescimento do país e da economia de um modo geral. Agora, claro, esse novo cenário, ele tem que ser, todo mundo tem que se preparar para ele, porque é uma mudança grande em dois aspectos. Tem um novo cenário econômico, onde as pessoas realmente vão estar mais pobres, a população está mais pobre, né? Perda de renda, perda de emprego, projeção de 20 milhões de desempregados no Brasil. As projeções na área de educação, elas não são boas. Elas falam aí, as mais otimistas, uma evasão do ensino dos mais diversos níveis na casa aí dos 30%, né? Projeção de inadimplência crescente, porque as pessoas realmente não têm como pagar os colégios e as faculdades. E principalmente uma redução na captação de novos alunos, principalmente agora no segundo semestre, porque as pessoas estão muito impactadas. Além dessa questão econômica, nós temos o cenário cultural. Há, inevitavelmente, uma mudança no comportamento das pessoas, principalmente nessa questão da educação. As pessoas, como eu falei anteriormente, começam a identificar que o ensino à distância é um ensino importante dentro do seu cotidiano, da sua realidade. Eu acredito que a gente vai sair mais fortalecido nesse sentido, porque a gente está atuando de maneira muito forte na educação à distância. Eu acredito muito no crescimento dos cursos à distância, principalmente na área de pós-graduação. Você falou aí em cursos em company. A Unifametra, ela está agora, coincidência ou não, estamos lançando os nossos primeiros cursos de pós-graduação exclusivamente à distância. Cursos na área de gestão de qualidade, cursos na área de ciência e tecnologia, criatividade, psicologia positiva, que é uma área muito, muito importante, está muito em alta. Então, são cursos de pós-graduação totalmente à distância que a gente acredita que vão ser importantes nessa retomada do crescimento. E para as empresas não é diferente, né? As empresas precisam capacitar cada vez mais os seus funcionários. A gente viu isso nessa pandemia. As empresas que estão com os funcionários mais capacitados, elas estão conseguindo passar por esse processo de uma maneira menos traumática. E os cursos em company, sem dúvida, que você citou, sem dúvida nenhuma, são muito importantes nessa retomada do crescimento. E estão, sim, dentro do projeto de retomada da Unifametra. Na área administrativa, há uma mudança, sim, na cultura da empresa, né? Essa questão de trabalho home office, essa questão, o próprio André falou aí, sobre os funcionários não terem mais essa preocupação com horários. A preocupação é com a missão, a preocupação é com a tarefa, a preocupação com o que tem que ser desenvolvido, e não propriamente com o local ou com o horário que ele está desempenhando aquela atividade. Então, isso é uma mudança de cultura também muito forte que a gente está tentando implementar na instituição. Então, de um modo geral, resumindo a tua pergunta, o nosso projeto para a remodelagem da Unifametra é esse.
é atuar cada vez mais no ensino de educação à distância, inclusive nos cursos presenciais, ou seja, inserir mais tecnologia nos cursos presenciais, claro, nas áreas onde forem possíveis serem incluídas, né? Porque os cursos presenciais, principalmente cursos da área de saúde, eles exigem muitas atividades práticas que obrigatoriamente têm que ser presenciais. Mas onde for possível, a gente quer inserir tecnologia, mantendo sempre a qualidade do ensino. Então, passa por aí esse nosso projeto de retomada de crescimento. É um ponto aí que é importante. Você, como é muito atento e antenado, já deve saber, mas no último dia 20 foi aprovado no Senado a criação dos certificados de recebíveis educacionais, os CRE, e isso daí é uma alternativa financeira para as empresas do setor educacional que vão poder securitizar seus recebíveis, e vai ser agora foi enviado já para a Câmara dos Deputados. Se for aprovado lá, vai para a sanção presidencial, e a expectativa do mercado realmente é que isso vá ser aprovado. São recebíveis sem incidência de imposto de renda, então, para quem vai investir nisso daí também é uma boa alternativa, e podem ser securitizados valores de até 12 meses para frente. Então, é uma alternativa também para as empresas do setor. Mas, Mauro, tem uma pergunta aí? Pode fazer, Mauro. Sérgio, mais uma pergunta. André, mais uma colocação para você, que essa questão dos aspectos de tecnologia e de evolução digital nos negócios de vocês, né? Como é que a fornecedora vem acompanhando esses passos? Como você acha que isso pode seguir como tendência mesmo para esse cenário novo? Eu digo assim, internamente e produtos e serviços, que, por exemplo, um setor como o do agronegócio, que você citou muito, muito bem, né? Ele é um dos setores que muito ajuda no sucesso é a inovação, a aplicabilidade da tecnologia, que vai levar a melhorias de produtividade. No geral, no setor de vocês, como é que vocês têm trabalhado esses aspectos de tecnologia e evolução digital? Bom, eu vou dividir então em 3 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto das nossas relações de trabalho interno. A gente já vinha num investimento muito forte no desenvolvimento de novas ferramentas internamente, ferramentas de controle e de gestão. E a gente viu nessa pandemia que as relações de trabalho, como eu falei há pouco, elas vão ser alteradas novamente. Então, a gente tem aí que investir ainda mais para favorecer com que os nossos colaboradores e nós mesmos não percamos tanto tempo em deslocamento, ou que as empresas deixem de investir tanto em espaços caros, porque eu acho que o trabalho remoto ele vai também trazer uma nova lógica na questão de custo de espaço útil dentro das empresas. Então, internamente, a gente tem desenvolvido novos ERPs, CRMs, para melhorar a nossa gestão. Nos produtos que a gente vende, você falou perfeitamente. Pra você ter uma ideia, há equipamentos de colheita de soja, por exemplo, de colheita de grãos, que eles são operados via satélite, via satelital. Então, o operador está ali para caso que dê alguma pane no equipamento. Todo o aspecto de forma de trabalho daquele equipamento já foi definido na central de controle, observando as características geográficas do terreno que ele vai colher, então ele não pega nem na máquina. Assim também, no mercado de transporte, isso tem evoluído demais. A DAF, que é a fábrica que nós representamos aqui no Nordeste, ela tem um dos maiores investimentos em caminhões autônomos e elétricos do mercado. Isso daqui a pouquinho vai chegar. Além de tudo, a gente trabalha também com roteirização, e a gente acha que a roteirização de carga é um dos softwares que vão ser acoplados também como fabricante de caminhão, já sair com roteirização, com roteirizadores, enfim. A gente tem aí uma perspectiva, as máquinas de construção hoje são extremamente tecnológicas. A gente tem uma questão importante também, que é voltada ao meio ambiente, que foi falado aí. A tecnologia envolvida para a redução de níveis de emissões tem sido uma constante e cada vez mais nós vamos investir nisso. E o terceiro tripé disso aí, que eu quis separar, é a relação com o nosso cliente.
essa pandemia também mostrou claramente, olha, é um caminho sem volta, as empresas que estão tendo mais sucesso nos ramos que elas participam são as empresas que realmente conseguiram falar com o cliente, que conseguiram oferecer canais de comunicação mais eficientes, e isso é tecnologia pura, né? Os canais hoje de acesso ao cliente, utilizando as ferramentas que são disponibilizadas no mercado, foram fundamentais, estão sendo fundamentais para que as empresas não parem totalmente. E nós temos tido também, desenvolvido o nosso e-commerce, a gente vai estar lançando nosso e-commerce ainda esse ano. Há também um projeto de disponibilização de catálogos de peça online dos clientes, para eles mesmo montarem os orçamentos, enfim. Há todo um envolvimento de tecnologia no nosso segmento também. E eu acho que as empresas que não tiverem, como eu falei no começo, um contato muito forte com o seu cliente e definir com ele a melhor forma desse canal, que muitas vezes vai ser o canal digital, esse está fadado a um insucesso. Bacana, André. Um detalhe que você falou, a questão dos caminhões autônomos, a gente sabe que a tecnologia já existe, agora especificamente para o nosso país tem um desafio muito grande, que é a questão da estrada, né? Da qualidade da estrada e da segurança. Então, o equipamento tem a tecnologia, mas fica difícil porque muitas vezes nem a sinalização no asfalto não se tem nem o limite da pista, né? Então, isso dificulta muito para a inteligência artificial. Outro desafio é a questão trabalhista, né? Quando você disponibiliza no mercado uma quantidade imensa de caminhões sem a necessidade de operação, você cria um problema aí de mão de obra, que a gente tem que equacionar. O capitalismo geralmente faz essa acomodação, mas é um problema no curto prazo importante. Mas realmente, você tem razão. A gente tem infraestrutura para trazer tudo isso que está sendo desenvolvido no mundo para cá, para a nossa economia, para gerar competitividade. Eu quero agora passar para o Rodrigo. Rodrigo, vocês tiveram uma visibilidade de marca muito grande a partir do momento que vocês tiveram o fornecimento para a Starbucks. A Starbucks lá na China já reabriu 95% das lojas. Eu vi você falando que aqui estava com 97% fechado. Lá já reabriu 95%. Mas uma mudança que eles sentiram é que o movimento na loja está somente 60% do que era. As pessoas fazem o pedido, recebem esse pedido e saem da loja para consumir em casa ou no trabalho, onde for. Não estão ficando permanentemente naquele local, e as lojas Starbucks a gente sabia de um ambiente diferenciado que era criado. Isso vocês acham que pode diminuir o consumo? Sem dúvida, a gente vai ter um momento de readequação, né? Até que se tenha uma vacina, até que se tenha uma cura definitiva aí para o vírus. As pessoas, mesmo reabrindo lojas, reabrindo restaurantes, reabrindo pontos de integração entre as pessoas vão ter muito receio, né? De estarem próximas umas às outras, de frequentar os locais públicos. Então, a gente imagina que realmente, mesmo com a abertura total dos negócios, da economia, o consumo, a frequência, o movimento, ele não vai ser igual ao que era antes do coronavírus. Mas, com todas as boas notícias que estão acontecendo aí, todo dia surge um novo fabricante de vacina, a gente espera que até o final do ano essa situação volte a uma normalidade com o advento aí de uma vacina para que a população se proteja e consiga ter uma vida normal de novo, né? Porque o que a gente vive hoje não é nada normal para o que a gente está acostumado a viver. Ok, obrigado, Rodrigo. Mas tem alguns comentários aqui, e o Edson, a professora Liliana, que é coordenadora do curso de Ciências Contábeis, ela dá um testemunho aqui. Fazemos parte da Unifamep por acreditar no ensino de qualidade. Tem um outro comentário aqui, parabenizando você, Edson. E tem uma pergunta que eu não entendi, pode ser que você entenda. Da Luciana Mello, quais outros suportes a Unifametro trabalhou junto aos discentes e sociedade?
A gente percebeu, Sérgio, durante esse processo, que o André falou muito bem aí sobre essa questão de se comunicar com o cliente. E a Unifametro sempre teve essa característica de se comunicar de maneira muito próxima com o seu aluno. É um dos diferenciais que a gente adota na instituição. E o que a gente percebeu foi que a gente tinha que, nesse momento, em onde todo mundo está com esse problema pessoal, seja psicológico, seja financeiro, seja, enfim, todo mundo está passando pela mesma dificuldade, todo mundo está na mesma tempestade, digamos assim, mas todo mundo com seus barcos diferentes, né? Então, a gente percebeu que a gente tinha que chegar junto do nosso aluno. E aí foi quando a gente identificou uma série de programas que a gente pudesse dar o suporte para o aluno. Por exemplo, no curso de psicologia da FAMET está promovendo atendimento psicológico online, né? Escuta psicológica dos nossos alunos. Nós temos uma estrutura de atendimento para o aluno para identificar o que ele precisa. Se o aluno está com dificuldade de acesso à internet, nós temos um núcleo responsável por isso. Se o aluno está com dificuldade para acompanhar as aulas, temos um grupo que trabalha isso com o aluno. Se o aluno tem uma dificuldade financeira, a gente tem um programa, montamos um programa específico, chama inclusive de programa Vamos Juntos, que é justamente para tentar minimizar o impacto financeiro, né? Adequar aí o custo do curso para aquele aluno, né? Reduzir mensalidade, dar desconto, jogar vencimento para frente. Então, são outros, respondendo à pergunta dele, são outros suportes que a Unifametro está fornecendo para os seus alunos e também para a sociedade de maneira geral, né? A questão da solidariedade, né? Com todas as ações de solidariedade, eu acho que todas as empresas estão fazendo e a Unifametro também está participando. Bacana. Eu quero dar um lembrete aqui, que a live do Lead Ceará desta quinta-feira terá como tema a economia brasileira no pós-Covid 2019, com a participação do economista Roberto Gianetti da Fonseca. O Roberto Gianetti, inclusive, é um especialista em infraestrutura e energia e será um importante debate na quinta-feira, dia 28, a partir das 12h30. Eu quero colocar agora a palavra para os nossos 3 convidados. Cada um tem um instantinho antes de nós terminarmos, que eu sempre peço a boa notícia da empresa. Então, eu quero abrir com o Edson. Qual é a boa notícia da Unifametro ou do setor? Eu queria que você falasse agora, Edson, por favor. Seu som. Isso. Sérgio, acho que são 2 boas notícias, né? Eu acho que essa pandemia está trazendo para a gente 2 coisas interessantes. Primeiro, a solidariedade. A Unifametro sempre teve um DNA muito forte nessa área de solidariedade, é tanto que os nossos núcleos de prática, eles prestam um serviço social muito relevante para a região onde a gente atua. São mais de 12 mil atendimentos na área de saúde, odontologia, enfermagem, farmácia, todos os cursos de saúde para a comunidade carente. São mais de 1.000 atendimentos na área jurídica por ano, enfim, atendimentos na área de educação física com a nossa academia, enfim. Então, é uma atividade solidária muito importante. Mas o que eu acredito é que nesse momento de pandemia, essa solidariedade ela apareceu mais, inclusive foi mais compartilhada dentro da nossa equipe. Por exemplo, para você ter ideia, nosso curso de gastronomia tive uma iniciativa muito bacana, chamou os alunos, eles foram de bom grado. Desde o momento de paralisação, eles foram para dentro da Unifametro, para dentro dos laboratórios do curso de gastronomia, e produziram mais de 3.000 quentinhas para distribuir com a comunidade carente. Bacana, Edson. O curso de odontologia teve uma iniciativa muito bacana também de arrecadar produtos de limpeza, de higiene bucal, e doaram para uma instituição de caridade que trabalha com pessoas na área de oncologia. O curso de enfermagem fez arrecadação de cestas básicas e doou para a associação lá. Então, acho que essa questão da solidariedade é uma boa notícia, e não só da Unifametro, a gente acredita que é do Brasil todo, a gente está vendo aí todas as empresas, todas as pessoas estão passando por isso. E a outra boa notícia que eu queria deixar é a mudança da cultura. Eu acredito que, com todos os problemas que a pandemia trouxeram, uma boa notícia foi que ela está mudando um pouco a nossa cultura. E essa cultura, principalmente voltada para o nosso ramo, que é a questão da educação à distância, para a gente identificar que a educação à distância é muito relevante para todos, não só para o ensino superior, ensino fundamental, para o ensino médio, para os profissionais liberais. Podem se utilizar mais da educação à distância, dos webinars, das lives e dos cursos gratuitos que existem aí, para poder se capacitar de maneira mais efetiva para atravessar
esse processo de retomada, né? Para você ter uma ideia, só dando um exemplo da Unifametro, na semana passada a gente montou um programa que a gente ofereceu 5 ou 6 cursos gratuitos, totalmente à distância. Vamos começar na próxima semana. Foram 1.700 vagas oferecidas, chegamos nem a fazer propaganda, e todas elas foram ocupadas nos primeiros dias, né? Mais de 1.700 vagas que foram ocupadas nos primeiros dias dos cursos das mais diversas áreas. O interessante é isso. O interessante é que é curso na área de enneagrama, curso na área de administração, curso na área de estética, né? Tem um curso lá, preparação de pele e maquiagem. Então, você vê que a educação à distância ela pode atingir todas as áreas, inclusive a área de estética. Então, essa é uma boa notícia que eu deixo para o nosso setor. A educação à distância ela pode colaborar em todos os segmentos. Parabéns, Edson. Rodrigo Carvalho, com você. Bom, Sérgio, a gente vê uma visão mais sistêmica de mundo, né? Acho que as pessoas se preocupam mais com o que acontece não só na sua vida, mas ao redor do planeta, porque as coisas estão muito mais conectadas. A gente viu que essa pandemia teve início lá numa cidadezinha na China e, de repente, ela está espalhada no mundo inteiro em questões de dias. Então, a gente percebe claramente que as pessoas estão com uma preocupação muito maior, né, com tudo o que acontece, com o meio ambiente, com a sua saúde, e isso é um fator muito positivo para tirar todos da zona de conforto e para que todos olhem, tenham um olhar mais cauteloso do que a gente pode fazer aí para a saúde do nosso ambiente, do nosso planeta, e o que nós podemos fazer também para a nossa saúde. E dentro disso eu venho com a segunda colocação aí de boa notícia, que é justamente ligado à saudabilidade, né? Que as pessoas tendem a ter um consumo mais consciente por conta do meio ambiente, mas puxando também para a saúde de cada um, para a prevenção, para consumir alimentos naturais, para deixar de consumir alimentos artificiais e químicos, e com isso ter uma vida mais tranquila, mais duradoura, e um organismo capaz de aguentar e de resistir mais bravamente aí a essas pandemias. Então, tanto a questão da visão sistêmica do mundo, o que leva a um pensamento aí global, não só do meio ambiente, mas como das pessoas e da situação em que cada um vive, que pode ser um fator gerador de novas pandemias, até a relação mais saudável, o que deve ter um ganha-ganha, vamos dizer assim, para a população do mundo inteiro. E só mais um fator aí que a gente vê aí também com bons olhos, aí passando mais para a questão política e econômica, é uma expectativa e uma esperança de que, num curto, médio prazo, tenhamos uma reforma tributária onde a gente consiga ter uma vida, vamos dizer, mais tranquila enquanto empresários, né? Hoje, isso é um ponto muito difícil. Só para você ter ideia, tem um dos produtos nossos que a cada R$100 faturados, 68 ficam com o governo, né? Outro vai... Então, assim, a carga tributária é absurda, e para produtos inovadores, como é o nosso caso, que os produtos não se encaixam na legislação atual, a gente entra, geralmente, numa sobra, num outros, e esse outros geralmente é aqueles produtos que são deixados de lado, onde a carga tributária é às vezes o dobro ou o triplo. Na dúvida, tributa na forma mais cara, né? Exatamente. Então, fica essa nossa expectativa aí disso ser uma boa notícia aí no curto, médio prazo para a gente. É a expectativa de todos nós. André, por favor. Bom, eu queria começar aqui esse momento final destacando aí, fazendo um agradecimento aos meus funcionários da fornecedora, que reagiram de uma forma espetacular durante essa pandemia, se adaptando ao novo momento. Alguns deles, em função da atividade que desenvolvem, não pararam, foram para a linha de frente do atendimento. Então, meu eterno reconhecimento. Eu vou pegar emprestado aqui algumas palavras aqui do Edson e do Rodrigo, quando eles falam assim, de visão sistêmica, de solidariedade. Eu acho que o mundo vai ter, sim, as pessoas mais preocupadas com o todo. Eu acho que as pessoas vão estar, sim, mais solidárias.
E um dos fatores que me chamaram muita atenção nesse momento foi o compromisso das pessoas, não só com as suas tarefas, com seus empregos, com o seu trabalho, mas também de entender e compreender e participar de alguma forma da solução para esse momento. Eu acho que esse legado vai ficar. Sob o ponto de vista empresarial, eu, como falei algumas vezes aqui, acredito muito na força da infraestrutura, acredito muito na força do agronegócio. O nosso país é um país que tem tudo para dar certo. A gente precisa realmente ser ágil em visitar esses pontos que nos reforma fiscal, reforma administrativa, talvez uma revisitada na trabalhista. Eu tenho visto, a gente tem acompanhado as notícias dos países que já abriram a leste, e a gente vê aí uma situação muito positiva, melhor até do que estava a expectativa. Ontem eu li um pouco sobre o índice de confiança do empresariado alemão, então veio muito acima do que era esperado. A gente tem essa semana a divulgação de vários indicadores econômicos importantes, e eu tenho certeza que esses indicadores vêm melhores do que a gente pensava, e que a gente vai sair mais rápido do que a gente imagina dessa crise, mais forte, certamente. E agradecer aí a vocês. Até o próprio índice de confiança do comércio brasileiro ontem saiu e já veio com 6 pontos acima, então já mostrando um leve aumento na confiança, mesmo ainda tendo muitos estados e os principais com o comércio ainda fechado, né? Mas a expectativa de todos nós é que a gente possa realmente, enquanto nação, reagir a algumas situações que foram criadas. Eu quero agradecer a todos, iniciando por Mauro Costa, diretor da D2M, nosso parceiro de comunicação no LIDE Ceará, André Ribeiro, diretor executivo da fornecedora, Edson Ronald, diretor administrativo e financeiro da Unifametro, e Rodrigo Carvalho, diretor-geral da Positive Brands. Agradeço também a você que nos assistiu, e lembrando que quinta-feira teremos a Lead Live Ceará, às 12h30, com Roberto Gianetti da Fonseca. Fiquem todos com Deus. Obrigado.